Estimados alunos, nessa aula a gente vai ver o processo falimentar nas suas 3 etapas, desde o pedido de falência até a reabilitação do falido. Especificamente nessa aula a gente vai focar nas respostas do réu, do empresário ou da sociedade empresária, o qual está sendo pedido a falência, quais são as suas possibilidades de respostas processuais. Estimados, iniciando a aula, então, temos que o processo falimentar se dá em 3 etapas distintas. A primeira etapa se inicia com um pedido de falência, o que a gente chama também de etapa pré-falimentar. Desse pedido de falência pode ensejar uma sentença declaratória de falência que vai iniciar a segunda etapa, ou uma sentença denegatória. Só lembrando que da sentença declaratória de falência cabe o recurso de agravo de instrumento e da sentença denegatória de falência cabe o recurso de apelação. Então, nessa primeira etapa se inicia com o pedido de falência e vai até essa etapa com a sentença declaratória ou uma sentença denegatória de falência. Se for uma sentença denegatória de falência, se extingue o processo, claro que ainda é submetido ao recurso de apelação. Já a segunda etapa é a etapa falencial propriamente dita. Se inicia então com a sentença declaratória de falência. Lembre-se que aqui a sentença não extingue o processo, muito pelo contrário, inicia um processo falimentar. A sentença declaratória de falência cabe agravo de instrumento e inicia um processo que a gente chama o início do processo falimentar propriamente dito, que se inicia com uma sentença declaratória de falência e vai se terminar com uma sentença de encerramento do processo falimentar. Essa etapa tem um objetivo, o objetivo é satisfazer o crédito. É fazer o pagamento de todo o crédito do credor, pegando todo o ativo da empresa e transformando isso em pagamento para os credores. A terceira etapa é a etapa da reabilitação do falido, em que vai haver uma declaração de que todas as obrigações do falido foram honradas e foram satisfeitas e os pagamentos dos credores foram realizados. Quando o pedido falimentar for realizado por um credor empresário, além de ele demonstrar sua qualidade de credor, ele tem que mostrar sua condição de empresário regular. Como a gente viu nas aulas passadas, o empresário irregular, ele não pode requerer a falência de outra sociedade empresária e também não pode requerer a recuperação judicial. Ele pode sofrer falência, mas não pode pedir a falência de outra sociedade empresária, nem requerer a benesse da recuperação judicial. Então, um pedido falimentar consubstanciado na qualidade do credor empresário, ele vai ter que demonstrar sua qualidade de credor mostrando o título mesmo que não vencido, e ele também vai ter que demonstrar sua regularidade perante a junta comercial. Assim, em caso de impontualidade justificada ou execução frustrada, esse pedido vai ser consubstanciado na execução frustrada com a certidão de execução frustrada, com a cópia do processo respectivo e, no caso de impontualidade justificada, a cópia do protesto dos títulos vencidos e não pagos e devidamente protestados para fins falimentares. Lembrando-se que o prazo para contestar no processo falimentar é de 10 dias e, como eu já salientei em sala de aula, por decisão recente do STJ, este prazo é prazo corridos, não é prazo em dias úteis. A 11.101 se baliza pelo princípio da economia processual e celeridade. E o STJ entendeu que nesse caso da 11.101, esses 10 dias aqui, por exemplo, esses 10 dias para contestar o pedido de falência, são 10 dias corridos. Tradicionalmente, a resposta do réu no processo alimentar se dá através da contestação.
A lei não prevê a reconvenção nem a aceitação no pedido, muito embora a doutrina e a jurisprudência tenha admitido essas duas hipóteses de resposta do réu. No pedido falimentar consubstanciado na impontualidade injustificada ou na execução frustrada, abre-se 4 possibilidades de resposta do réu, que veremos a seguir. Na primeira possibilidade, o requerido apenas contesta. Nesse caso, se o juiz acolher as razões da contestação, ele condenará o autor em sucumbência, ou seja, honorários mais custas processuais. Se ele desacolher as razões da tese de defesa, ele profere sentença declaratória de falência e aí vai se iniciar o processo falimentar propriamente dito. A segunda possibilidade consiste no autor fazer a contestação e também fazer o depósito elisivo. Nesse caso, o juiz vai analisar as razões da tese defensiva. Se ele entender que a tese defensiva deve prosperar, ele determina que o réu levante o valor correspondente ao depósito elisivo e condena o autor nas custas e honorários. E se for o caso, em perdas e danos, se ele entender que o pedido falimentar foi feito de forma dolosa. Se ele entender que não deve prosperar a tese defensiva, ele determina que o autor levante o depósito elisivo e condena o réu em custas e honorários. A terceira possibilidade consiste no réu apenas apresentar o depósito elisivo e não contestar. Nesse caso, como nós já falamos, o depósito elisivo tem o condão de elidir, afastar qualquer possibilidade de decretação de falência. Nesse caso, como a gente anteriormente disse, trata-se de um caso prático de aceitação do pedido, porque o réu não apresenta contestação e faz o pagamento do crédito reclamado. Claramente, nesse caso, a doutrina e a jurisprudência caminham no sentido de entender que claramente é que se trata da aceitação do pedido, ou seja, de uma forma de defesa do réu, apenas fazer o depósito elisivo. Nesse caso, o juiz ele vai analisar se realmente era caso de falência, se o pedido não foi doloso, e ele vai determinar que o autor levante o valor correspondente ao depósito elisivo e vai condenar o réu nas custas e honorários. A última possibilidade consiste em um réu não apresentar contestação e também não efetuar o depósito elisivo. Nesse caso, o juiz vai proferir uma sentença declaratória de falência e instalar o concurso universal falimentar.